A lei prevê a criação de um outro sistema que integrará dados para auxiliar políticas relacionadas à rastreabilidade de armas e munições. A herança é o patrimônio líquido do indivíduo. São todos os seus bens abatidos ali, as suas dívidas. Quem gosta de site de relacionamento deve tomar cuidado com a conversa fácil. Era lixo e virou obra de arte e agora vai se transformar numa plataforma de demonstração. Olá, boa noite. Boa noite para você. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, rejeitou um pedido de liberdade do ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso desde 2016. Na decisão, o magistrado negou derrubar uma prisão preventiva decretada em 2017 na Operação Patmos, baseada na colaboração premiada de executivos da JBS. O juiz considerou ainda haver risco de novos crimes e rejeitou também pedido da defesa para aplicar medidas alternativas. Em depoimento, o empresário Joélio de Batista disse que pagava propina para o ex-deputado permanecer em silêncio a respeito de supostos delitos cometidos por políticos da cúpula do PMDB. Eduardo Cunha ainda permanece preso em razão de outros decretos de prisão preventiva da Justiça Federal no Paraná e em Brasília, relacionados a desvios na Petrobras e na Caixa Econômica Federal. Entrou em vigor hoje a lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. O Ministério Público vai atuar na fiscalização. Além do Sistema Único, que vai integrar diversos órgãos de segurança pública para atuar de forma cooperada, a lei prevê a criação de um outro sistema que integrará dados para auxiliar políticas relacionadas à rastreabilidade de armas e munições. Essa política, que terá duração de 10 anos, prevê a atuação conjunta dos órgãos de segurança e defesa social do país em articulação com a sociedade. Responsável por acompanhar e fiscalizar o cronograma de implementação do sistema, o Ministério Público Federal pediu informações ao Ministério da Segurança Pública e sugeriu ainda a criação de um sistema unificado com informações sobre apreensões de explosivos. Homem preso em flagrante com mais de 1 tonelada de maconha tem liberdade negada pelo Superior Tribunal de Justiça. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, não aceitou o pedido de liberdade de homem preso por tráfico de drogas. De acordo com o processo analisado pela ministra, a defesa do réu alegou que houve ilegalidade na prisão em flagrante, devido à ausência de testemunhas e à falta de fundamentação para converter a prisão em preventiva. O réu se identificou como proprietário de uma oficina mecânica, onde foi encontrada mais de 1 tonelada de maconha dentro dos carros que estavam no estabelecimento. O homem foi preso em flagrante. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão para garantir a ordem pública devido à gravidade dos fatos. A ministra Laurita Vaz entendeu que não houve ilegalidade na decisão do Tribunal Paulista. A presidente do STJ destacou ainda que o caso não se enquadra nas situações em que a liberdade deve ser dada em caráter de urgência, pois não houve abuso de poder. O mérito do recurso ainda vai ser julgado pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Profissão de advogado não é atividade de risco para concessão de renovação de porte de arma. A decisão é da TRF da 1ª Região em Brasília. A rotina de trabalho do advogado Rafael Favetti é intensa. E ele já passou por algumas situações delicadas no dia a dia que poderiam ser consideradas de risco. Mas mesmo assim, ele não acha que os advogados, apenas pela profissão, devem ter direito ao porte de arma. Não podemos achar que determinada profissão pode ter certo privilégio em ter arma num Brasil tão violento e num Brasil na qual há uma quantidade enorme de armas nas ruas. É diferente daquele profissional que tem a situação de risco objetiva. Mas nem todos pensam da mesma forma. Um homem chegou a buscar a justiça para tentar renovar o porte de arma de fogo. Alegou que é advogado militante na cidade de Novo Progresso, no Pará, e a atividade exige o deslocamento em estradas em que não há presença do Estado. E este fato configura situação de risco. Afirmou ainda ter sofrido ameaças em decorrência do exercício de sua profissão. Já em primeira instância, a 2ª Vara da Seção Judiciária
Rodoviária do Pará entendeu que o autor não demonstrou a efetiva necessidade exigida na Lei 10.826 de 2003. Ele recorreu ao TRF da Primeira Região, mas a quinta turma manteve a sentença. O relator, juiz federal convocado Pablo Zuniga, ressaltou que a profissão de advogado não se enquadra nas atividades profissionais consideradas de risco. A Polícia Federal, ainda por uma instrução normativa, fixa algumas profissões que são presumidamente de risco, né? Por exemplo, funcionário público de cargo efetivo, que lide com a segurança, um oficial de justiça, por exemplo. Mas, mesmo assim, mesmo nesses casos, ainda é a Polícia Federal, ao fim e ao cabo, que vai decidir, como disse, mediante juízo de oportunidade e conveniência, se o cidadão tem direito à arma de fogo, a portar arma de fogo de uso permitido. É importante lembrar que o porte de arma é proibido em todo o território nacional, conforme disposto no artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, salvo em casos excepcionais. Mesmo sendo uma atividade essencial à administração da justiça, constitucionalmente definida, o cidadão advogado tem que demonstrar a efetiva necessidade e preencher aqueles requisitos que, a juízo da administração pública, lhe dão o direito de portar arma de fogo. Dívida de crédito consignado não é extinta com a morte da pessoa que contraiu o empréstimo. Segundo o STJ, o espólio ou herdeiros têm obrigação de fazer o pagamento. O entendimento da terceira turma do STJ foi firmado ao negar recurso especial de uma família do Paraná que buscava a extinção da dívida após a morte do devedor e, por consequência, o recálculo do contrato e a condenação da instituição financeira a devolver em dobro os valores cobrados. De acordo com o recorrente, a Lei 1046 de 50, que previa o fim da dívida em caso de falecimento do consignante, não foi revogada pela Lei 10.820 de 2003, relativa à autorização para desconto de prestações em folha dos empregados regidos pela CLT, já que ela deixou de tratar de todos os assuntos fixados pela legislação anterior. E, por isso, não haveria incompatibilidade legal de normas. Mas a relatora do recurso especial no STJ, ministra Nancy Andrighi, discordou da defesa e disse que a Lei 1046 de 50 não está mais em vigor. E, por isso, segundo a magistrada, existe obrigação de pagamento do débito pelo espólio ou, se já tiver sido realizada a partilha, pelos herdeiros. O advogado Luciano Medeiros explica que a dívida sempre deve ser paga com a própria herança e, em alguns casos, ela pode ser extinta. A herança é o patrimônio líquido do indivíduo, são todos os seus bens abatidas ali as suas dívidas, ou seja, só é transmitido aos herdeiros o seu patrimônio líquido, depois de quitadas todas as dívidas. Excepcionalmente, em determinadas situações, quando há uma previsão num contrato de empréstimo ou num contrato de financiamento de imóvel, por exemplo, onde há um seguro, né, como garantia, este seguro ele quita a dívida do falecido. E no próximo bloco, os cuidados na hora de usar sites de relacionamento para não cair em golpes. Quem gosta de site de relacionamento deve tomar cuidado com a conversa fácil. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento ao pedido de habeas corpus do vereador Luiz Eduardo Francisco da Silva, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes da decisão para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, aqui no STF, o vereador pedia a revogação da prisão preventiva dele, ou seja, para ficar em liberdade. Segundo denúncia do Ministério Público, o vereador teria favorecido uma empresa em licitações entre os anos de 2010 e 2012. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva dele em abril deste ano, por peculato e fraude à licitação. Aqui no STF, a defesa alegou constrangimento ilegal por considerar que não há necessidade dele ser mantido
preso. E o ministro Luiz Fux, ao manter a prisão dele, disse que o caso ainda está em análise no Superior Tribunal de Justiça e que é preciso aguardar o fim da tramitação lá no STJ. E disse ainda que qualquer antecipação do Supremo em relação ao pedido de habeas corpus implicaria em indevida supressão de instâncias. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a acumulação dos cargos de técnico bancário e professor de ensino fundamental na rede pública. A decisão seguiu o entendimento do próprio TST de que o caso se enquadra na exceção prevista na Constituição. Na reclamação trabalhista, o bancário informou que foi admitido na Caixa Econômica Federal para exercer a função de técnico bancário. 3 anos depois, passou em concurso para professor de Ciências do Ensino Fundamental na rede pública do município de Contagem, em Minas Gerais. Depois de exercer as 2 funções por 19 anos de forma simultânea, ele foi notificado pela Caixa Econômica Federal sobre o impedimento de acúmulo das funções. Foi aberto prazo para que ele optasse pela exoneração do cargo de professor ou pela rescisão do contrato de trabalho de técnico bancário. O empregado, então, recorreu à Justiça para garantir a permanência nos 2 cargos. De acordo com o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, e o caso enquadrar-se em uma das seguintes situações: 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 de cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais negou o pedido do profissional, considerando que o técnico bancário exerce função meramente burocrática e não tipicamente técnica, como está previsto na Constituição Federal. O caso chegou ao TST e, para o ministro Hugo Scheuermann, relator do recurso do bancário na primeira turma, o regional decidiu, em desacordo com a Constituição da República, que permite a acumulação de cargos que demandem conhecimentos específicos. Entendimento que, segundo o ministro, já foi uniformizado na jurisprudência do TST em diversos julgados que reconhecem que a atividade de técnico bancário não é meramente burocrática e demanda conhecimento específico. A decisão foi unânime. Muita gente tem recorrido aos sites de relacionamento na internet para namorar ou para fazer amigos. O problema é que também tem muita gente aproveitando a ingenuidade das pessoas para aplicar golpes por meio dos contatos virtuais. Paquera ou amizade é o que oferecem os sites de relacionamento. Essa forma virtual de fazer contato com gente nova divide opiniões. É bom para ter amizade com as pessoas, conhecer novas pessoas, novas amizades. Eu sou casado, eu nem entro nessas paradas aí. Eu acho útil para quem tá à procura de alguém, ou conhecer mais pessoas. Isso não. Porque eu já tenho uma mulher já e é embaçado, dá briga demais. Pode ser útil para a pessoa. Depende muito, tipo, se você acha que não pode achar alguém você mesma procurando, vai pro site. Às vezes não é muito seguro, né? Porque muitas pessoas usam pra, sei lá, enganar, e às vezes você vai conhecer outra pessoa achando que é uma coisa, que ela fala na internet não é outra. Eu não usaria. É o que diz que sofreu esta funcionária pública de 31 anos. Sheila conheceu um rapaz por um aplicativo. 3 dias depois, o primeiro encontro, e aí começaram a se relacionar. Até que um dia, ele disse que bateu o carro e pediu dinheiro a Sheila. Eu emprestei R$5.000 para ele poder ficar aqui em Brasília. E aí, no mesmo dia, ele depositou 12 mil falando que esse dinheiro ia cair 1 mês depois. O homem não só não depositou o dinheiro, mas desapareceu. Mas foi por um curto espaço de tempo. O namorado voltou e Sheila foi enganada de novo. Ela disse que não conseguia pagar as prestações do carro zero. O homem pegou uma procuração dela, disse que iria vender o veículo e sumiu. O carro valia R$37 mil. Eu me envolvi demais e fui vítima de um estelionatário. E agora você, em relação a aplicativos, a sites de relacionamento, qual é o cuidado que você pretende tomar? Não entro mais, não uso de jeito nenhum. Sheila deu queixa do homem na delegacia. Segundo o advogado Samuel Marçal, o site de relacionamento não tem responsabilidade sobre o que ocorre entre 2 pessoas. O relacionamento é entre as partes que estão dentro daquele cenário. É o mesmo que você ter
uma casa noturna e exigir que só entrem naquela casa noturna pessoas com determinado perfil cultural ou social. Não tem controle sobre isso. Em Minas Gerais, um homem foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Ele se passava por solteiro, mas era casado. Pela mentira, teve que pagar à mulher enganada uma indenização de R$ 8.000 por danos morais. No ano passado, trabalhadores de todo o país ficaram mais de 2.500.000 dias afastados do trabalho por causa de lesões por esforço repetitivo e distúrbios musculares. A informação da INSS, que nesses casos paga os benefícios em média por 15 dias. Movimento contínuo, postura inadequada, comportamentos que contribuem para problemas de saúde. Só no ano passado, mais de 22.000 pessoas entraram com auxílio-doença no INSS. As chamadas lesões por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho representam 11,19% dos benefícios concedidos pela Previdência Social. Por causa de doenças como essas, os trabalhadores precisam ficar mais de 15 dias sem exercer as atividades. A média foi de 539 afastamentos por dia, segundo o INSS. Os setores onde é mais comum identificar esses tipos de doença são bancos, supermercados, frigoríficos, empresas de telemarketing e cozinhas industriais, assim como indústrias de eletroeletrônica, de veículos, têxtil e calçadista. Somando todos os benefícios concedidos no ano passado por causa da lesão por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, se chega a 2.590.000 dias de afastamentos. Por isso, o INSS chama a atenção para a necessidade de uma avaliação dos ambientes de trabalho e de uma adequação dos problemas encontrados. Também é importante fazer um registro das queixas mais frequentes nos setores de maior risco, com investimento em ginástica laboral e pausas programadas durante o expediente. E o Ministério do Trabalho, especialmente através da Inspeção do Trabalho, tem essa missão de ir até o ambiente de trabalho na empresa, identificar esses riscos e tomar as medidas cabíveis no âmbito administrativo, ou seja, notificar o empregador para a correção, lavrar os autos de infração e, em casos extremos, até promover o embargo ou a interdição do estabelecimento. E no próximo bloco, o que fazer com carros velhos que já não servem mais para uso? Era lixo e virou obra de arte e agora vai se transformar numa plataforma de demonstração. O primeiro registro de medicamento genérico no Brasil completa 18 anos. A chegada dele ao mercado ofereceu ao consumidor tratamento de saúde a um custo mais baixo. E o paciente conquistou também o direito de escolha. E isso faz toda a diferença, nos momentos em que a saúde pede atenção especial. Quando chega à farmácia, a Nilce não pensa duas vezes. Se o médico prescreve um remédio, ela tenta encontrar o genérico. Por um motivo. O preço, 45% dos consumidores preferem os medicamentos genéricos. Uma das explicações para esta preferência está no preço, já que esses medicamentos custam pelo menos 35% mais baratos que os convencionais. Há 18 anos, muitos consumidores tinham desconfiança sobre a eficácia dos genéricos, mas pelo visto isso mudou. Hoje o Brasil tem 3.870 medicamentos deste tipo registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E de acordo com a Anvisa, os pedidos de registro não param de aumentar. Somente no ano passado foram 330 novos registros. Mas e na hora de escolher o remédio? O paciente pode escolher o genérico mesmo se o médico prescrever um medicamento convencional? Sim, desde que a receita não impeça e o farmacêutico autorize a mudança. O médico prescreve o medicamento e só quem pode fazer essa troca, que a gente chama de intercambiabilidade, é o farmacêutico. Agora, se o médico colocar na receita que só pode dispensar o medicamento que ele prescreveu, aí nem o farmacêutico pode fazer essa troca. Democratização do acesso à saúde. Na visão deste advogado, esta é uma das principais consequências da Lei 9.787, que autorizou a criação dos genéricos em 1999. Essa lei democratizou o acesso aos medicamentos e mais,
a informação sobre os medicamentos, porque inclusive parte desses medicamentos puderam começar a ser vendidos fracionados, ou a prescrição do medicamento foi melhor adequada, a dosagem do medicamento foi melhor adequada. Então, o acesso à própria bula com essa lei foi facilitado. Por mais potente, bonito e útil que seja o seu carro, mais cedo ou mais tarde, provavelmente você irá trocá-lo, não é mesmo? E se isso não acontecer e o carro não virar uma peça de museu colecionador, né, William? Um dia esse carro vai virar sucata, seja nas ruas ou no ferro velho. Mas a ordem é não poluir. O meio ambiente agradece. Você tem ideia de quantos veículos circulam pelas nossas ruas e avenidas em todo o país? De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, são 65,8 milhões. São carros, ônibus, caminhões e motocicletas. Essa frota é responsável por cerca de 90% da poluição nas grandes cidades brasileiras. E esse número de veículos não para de crescer. Por isso, a indústria automotiva tem se preocupado bastante com o meio ambiente. Os carros estão menos poluentes. Desde o uso contínuo com produtos que você está consumindo, combustível, produtos que tem dentro do carro que você vai descartar, baterias, todo esse processo, o carro inteiro hoje ele é pensado o que a gente vai fazer desse veículo amanhã. Além da poluição atmosférica, os carros também poluem quando deixam de circular, quando viram sucata. Nos Estados Unidos, na União Europeia e no Japão, por exemplo, a lei obriga o reaproveitamento dessas carcaças. 95% dos materiais de cada veículo são reaproveitados. Cobre, alumínio, ferro, plástico e borracha deixam de contaminar o meio ambiente. Aqui no Distrito Federal, as carcaças também viraram negócio. Na lataria em si, nós temos a nossa prensa, nós prensamos os fardos em torno de 1.000, 1.500 quilos. Transportamos até nas indústrias siderúrgicas que vão fundir o material em São Paulo. São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Nessa oficina mecânica, outro exemplo que ajuda a natureza. Todo o óleo dos motores é captado e armazenado. Nada é jogado fora. Sempre tivemos o cuidado de juntar para devolver para uma empresa. Vender, né, é um valor simbólico, mas a gente acaba vendendo, passando óleo, o cara paga para a gente faz uma caixinha desse óleo. E ferro velho não é mais sinônimo de descarte inadequado. A preocupação com o meio ambiente também chegou por aqui. Hoje, quando se chega um veículo a um ferro velho, a primeira preocupação é não se poluir o solo. Em segundo lugar, todos os óleos que tem no carro, como amortecedores, câmbios e motores, esses óleos são primeiramente retirados deste veículo para não poluir o solo. E esses óleos eles são encaminhados para firmas de reciclagem de óleo. A partir do momento que eu trago a debate, que a gente começa a regulamentar tanto as empresas quanto o destino das peças, você passa a ter políticas e fluxos que beneficiam o meio ambiente. E até a arte acaba ajudando. Para o Décio, os carros velhos viram telas. Mostrando que é possível esticar a vida útil dos materiais. Era lixo e virou obra de arte e agora vai se transformar numa plataforma de demonstração para que as pessoas possam interagir com a arte, sentir a pintura. Já para o Ramon, as peças viram matéria-prima para as esculturas. Fiz ele com 2,20 metros, tem quase 3 metros até na espada. E aqui são peças de parafuso bloco do motor. São quase 1.100 parafusos e todos os parafusos eu botei na prensa. Belo exemplo, né? E o programa Link CNJ desta semana vai mostrar o caso de uma vítima de crimes virtuais que ainda sofre as consequências dessa prática e luta por reparação na justiça. E vamos ver os avanços da virtualização das comarcas de Alagoa. Quase 90% dos processos do estado já foram digitalizados. No Espírito Santo, outra iniciativa da justiça dá resultados positivos. É o juizado itinerante, que julga casos de violência doméstica pelo interior do estado. O Link CNJ vai ao ar hoje às 9h30 da noite aqui na TV Justiça. Hora de dar um giro na rede, conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novas, que hoje é quem vai contar para a gente as novidades. Boa noite, Viviane.
Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou os 2 pedidos de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella, do PRB. Foram 29 votos contra 16. Os pedidos foram feitos com base na divulgação de uma reunião com pastores evangélicos. O prefeito prometeu agilidade nas cirurgias de catarata e na solução de problemas do IPTU. E ainda sobre Marcelo Crivella, o Ministério Público do Estado investiga uma série de exonerações de servidores da Prefeitura para a contratação de pessoas ligadas à Igreja Universal. As exonerações teriam sido de cargos comissionados, que são de livre escolha do prefeito. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, suspendeu os efeitos da inscrição de Pernambuco nos cadastros de inadimplentes do governo federal. Essa decisão vai permitir a liberação de mais de 450 milhões de reais para projetos e convênios no estado. E para encerrar, uma notícia para quem ganha salário mínimo. O valor passará para R$ 998 em janeiro do ano que vem. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional e seguiu para a sanção presidencial. E o giro fica por aqui. Tudo o que está no Jornal da Justiça está também no YouTube. Acesse TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, está terminando. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.